tem correlatos aqui, né? Então, obviamente, isso vai nos oferecer, sem dúvida alguma, já algo, né, que a gente possa fazer algumas abstrações e que vão nos ajudar quando a Consolação aqui estiver enriquecendo-nos aí com mais informações. Né? Bom, eu fiz um roteiro aqui para que a gente possa falar. Cecilinha vai olhando quem levantar, quem apertar a mãozinha. E a primeira coisa é a gente precisa contextualizar a questão das correntes mentais, né? A gente sabe que a gente poderia comparar com uma floresta mental, né? Então, e não é raro a gente, né, se defrontar aí com vibrações que nos golpeiam e que nos levam, de certa forma, né, a irritação, cansaço, né? E que isso, na verdade, principalmente irritação, cansaço, desânimo, né? E a gente vai ver que isso, eu estou ancorado aqui no André Luiz para poder estar afirmando essas questões. Então, a gente que passa sempre por isso, a gente sabe que isso são provenientes, na verdade, são ondas, né, enfermiças que vêm de seres encarnados, né, ou desencarnados, desequilibrados. Mas são aqueles que estão aí pululando? Não. É necessário um comportamento específico para assimilar, né, essas ondas enfermiças. Qual é? São aqueles com os quais nós partilhamos o clima psíquico. Né? Porque se não houver um compartilhamento do clima psíquico, né, nós não sofremos essas ondas que geram em nós irritação, que geram cansaço. Né? O que, na verdade, existe é que todos nós estamos, assim, mentalmente, digamos, expostos a todo tipo, né, de influência psíquica. Seja ela no meio social, seja ela no meio profissional, seja ela no meio familiar, né? E, principalmente, somos alvo dos meios de comunicação em massa. Né? Que a gente não pensa sobre isso, mas que realmente, né, são poderosos agentes de indução psíquica. Não é verdade? Então, por isso que às vezes a gente fala a qualidade do filme que a gente assiste, né? Enfim, o tempo que a gente investe, né? Ouvindo, vendo coisas que não agregam do ponto de vista moral, né? Então, na verdade, essa fica claro para nós iniciarmos esse nosso bate-papo, essas questões, né? Então, eu acredito que está contextualizado para a gente começar a pensar. Alguma dúvida em relação a isso? Bom, imperioso é que a gente comece a tomar que medida tomar, né? Qual é a ação de imediato que nós precisamos, né? A primeira coisa, a gente precisa entender que é pensar do ponto de vista filosófico, né? A gente poderia dizer que pensar é criar condições, né, de atração de quê? De pensamentos idênticos. Essas condições atrativas, ou seja, definem a nossa sintonia. Né? A gente até diz que é uma receita muito fácil, porque nós, quando nos tornamos espíritas e carregamos isso pela vida toda, com maior ou menor grau de curiosidade, a gente gosta muito e gostaria muito de ter algumas informações em tempo real, né? Os médios videntes, eles sofrem bastante o nosso assédio, porque a gente, sempre que tem uma brechinha, a gente quer falar para ele assim,
dá uma olhadinha para ver quem é meu guia e protetor. A gente já conversou sobre nome, né? Ver o espírito que está aqui me acompanhando, que está sempre, né? E aí a gente sabe já que pelo menos a gente pode não saber o nome, mas a gente tem uma fórmula fácil da gente se inteirar dos espíritos que estão em nossa companhia. Então, veja bem, se pensar criar condições atrativas, né? Ou seja, de pensamentos idênticos, basta analisar a qualidade daquilo que pensamos, que nós vamos saber exatamente a qualidade dos espíritos que estão em nossa sintonia psíquica. O importante, e a gente vai entender, que essas questões não demoram muito. Os processos obsessivos, que a gente vai falar lá na frente, que começam pelas pequeninas sugestões, né, que são aquelas brechas que vão encontrando na nossa, vou chamar de fotosfera psíquica, né? Aquelas pequeninas brechas, né? Quando nós acatamos determinadas sugestões, quando nós damos vazão a determinados comportamentos, e eles começam a se tornar um pouco mais repetitivos, né? E às vezes somos até premiados por essa repetição, e aí é o campo da vaidade, é o campo do elogio tóxico, né? Que é o tóxico da lisonja, vamos dizer assim, que é muito diferente do feedback, né? É aquela coisa babenta, né? Aquela lisonja, aquela coisa que o indivíduo que te aborda, te elogia, joga aquela lisonja, você sente que você está melado, babado, né? Aquela coisa assim que incomoda, né? As pessoas exageram profundamente. Então, esse é o tóxico da lisonja. Muitos são manipulados exatamente para que tenham todo esse comportamento de pontuar atitudes em nós que são naturais, deveriam ser imperceptíveis e muitas das vezes até com certo recheio de dignidade, de boa vontade, de determinação e de espírito fraterno. Mas nada mais são do que pagamento atrasado de débitos. E que, de certa forma, existe um mérito, mas não precisam de colocar à frente as lentes sociais, né? Então, é exatamente isso que nós somos levados, né? Então, o que importa é que nós possamos começar, né, iniciar esse trabalho, assim, mas isso tem que ser de forma efetiva, né? Que é o domínio do pensamento sobre nós mesmos, né? E não pensar sob a influência do meio. Alguém vai dizer assim para mim, Heraldo, mas é muito difícil, por quê? Nós somos produtos desse meio, né? Na verdade, nós somos o sujeito da história, né? Como é que a gente... Mas o que a gente diz é o seguinte, nós já falamos até nas parábolas do Cristo, na parábola da mulher adúltera, né? Acredita que um monte de pessoas, né, em que Cristo dizia, agora vai, não peques mais. Será que essas pessoas realmente não pecaram mais? Assim, de um minuto para o outro, deixaram todo um comportamento vicioso, enfermiço, e da noite para o dia, não. Na verdade, nós devemos também nos colocar na conta dessas criaturas que estamos aí pelas fieiras do tempo, né? Repetindo experiências lamentáveis, e estamos aí, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, não é? E que vamos aprendendo com as dores, com as lágrimas, e vamos nós. Então, isso seria um processo tão difícil? Não. Quando diz que nós precisamos efetivamente exercitar o domínio sobre o pensamento,
é que nós, pelo menos, passemos a coibir determinadas ações. O pensar vai demorar um pouquinho mais, né? O pré-julgamento, né? As atitudes que muitas das vezes nós temos levianas de julgar sem conhecimento de causa, né? Isso é leviandade, né? Toda vez que estabelece um juízo sem o conhecimento de causa, em português isso se chama o quê? Leviandade. O indivíduo é leviano quando ele, né, opina sem conhecimento de causa, estabelece um juízo em relação àquilo, né? Então, aos poucos, a gente vai retendo. Que era o que o Chico dizia sobre, lembra da água, né, de botar água na boca, né? Porque aí ele coibia o ato, a atitude, a ação, o dizer, o falar. É claro que nós vamos ter comportamentos de resposta que estão em nós. Não é nenhuma justificativa e zona de conforto, é fato, mas que estão em nós enraizadas há milênios. Não é verdade? E que a gente responde automaticamente, né? A gente arruma até umas desculpas sociais, né? Então, o indivíduo que diz assim, eu sou franco, se eu tenho que dizer, eu digo. Na verdade, ele é mal educado, né? Então, ele está arrumando uma desculpa social, porque você pode dizer o que você pensa, não é? Você pode ser verdadeiro, mas você tem que dosar, né? Tem que ter gentileza, não é verdade? A sutileza, não é? E, às vezes, nem emitir exatamente aquilo que você pensa, mesmo que seja em doses homeopáticas. Não é o momento. Rafael levantou a mão, tá, Heraldo? Então, o Rafael Castilho Simões, que é o pai do Benjamin. Vem lá, Rafael. Hoje, na ultrassom, o Benjamin está com 18 semanas, 14 centímetros, 250 gramas. Que venha bem o Benja. Não, pegando só esse tema que você comentou agora, certa vez um amigo meu foi no psicólogo, porque ele era muito assim, eu falo o que eu penso, eu falo a verdade, não sei o quê, eu falei assim, rapaz, tudo tem seu tempo, sua hora, o local e a forma. Aí ele foi no psicólogo. Aí ele me contando, assim, cara, como é que foi no psicólogo? Rapaz, ele falou que eu tenho que pegar minhas palavras, envelopar no algodão doce e entregar para a pessoa, entendeu? Falar de uma forma mais sutil, mais educada. É bem que você falou. É verdade, né? Nós sofremos muito disso, desse. Né? Quer ver? Isso é de família. Né? É aquele cara mal-humorado, que sofre de um mau humor incrível, e ele diz o seguinte: isso é de família. De manhã, quando eu levanto, eu não gosto de conversar, eu fico na minha. Então, indivíduo mal-humorado, né? Indivíduo que quer se apartar, né? De difícil convívio, bipolar, né? Mas tem uma desculpa social, né? E aí vem o complexo de Gabriela Cravo Canela, que todo mundo conhece. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? Então, quer dizer, efetivamente, nós não estabelecemos. Agora, o processo, a doutrina espírita, na sua perspectiva de nos oferecer a oportunidade de transformação moral, o que ela recomenda-nos? O auto-perdão. O que ela nos recomenda? Que nós sejamos o quê? Condescendentes conosco, ou seja, que o grau de exigência não seja radical, né? Para que a gente não se afunde em decepções, em tristezas, em arrependimentos profundos, porque isso gera transtornos psíquicos, né, espirituais, mas que a gente estabeleça metas de transformação em comportamentos que são mais, né, que acontecem com a maior regularidade e que são comportamentos que, de certa forma, agridem o outro, né? E que a gente precisa estar muito seja criterioso. E cada um estabeleça aquilo que ele quer lutar na sua mudança e o quanto ele quer, desde que seja efetivamente. Isso é exercer um domínio, né? O André Luiz fala lá no Mecanismo da Mediunidade, quem tem um livro, dá uma olhadinha depois, quem puder.
eu recomendo a leitura do capítulo 15, que ele fala exatamente, ele compara, se há uma carga de elétrons aí, né, na atmosfera terrestre o tempo todo, né, e a gente vê a estática, como atrapalha em dias de chuva, né? Hoje, os aparelhos hoje estão melhor, mas no meu tempo que escutava radinho, imagina você escutar, no meu tempo, né, eu gostava de escutar a BBC de Londres. E você imagina como é que chegava a BBC, né, no radinho de pilha. E você imagina a estática. Né? Você imagina a estática. Então, isso, claro, a gente sabe que são todas essas questões eletromagnéticas aí, né? Essas tempestades, vamos chamar de magnéticas, né? Que afetam todos os processos vitais do globo terrestre. Nós sabemos disso, né? Não é só as transmissões radiofônicas, né, televisivas, nada disso, né? Da mesma forma, existem correntes o quê? Mentais. Da mesma forma, o André fala isso, né? Só que essas correntes mentais, elas formam cargas que aderem ao campo magnético de cada um de nós, dos indivíduos. Aderem. São realmente massas que a gente conhece como fluidos deletérios, né? Mas que, na verdade, são correntes de elétrons mentais. Eles aderem ao campo magnético, né? Isso vem de onde? Né? São agentes mentais e o que isso começa a trazer para nós? Vamos cada um de nós pensando nos nossos comportamentos. Olha só, como isso vem, né? E isso em nós, eu vou chamar na nossa alma, gera o quê? Estados que a gente chamaria de indutivos. Nós passamos aqui, né? Atraímos cargas de pensamento em sintonia com os nossos, né? E isso estabelece sempre, porque nós estamos em permanente correlação espontânea com essas inteligências encarnadas, desencarnadas, não é? E isso, né? Essas cargas mentais nós acumulamos em determinado momento. Começam a aderir à nossa aura, ao nosso campo psíquico, né? Que a gente já estudou sobre igual a cebola, né? Que tem as fatias, lembra do perispírito, do corpo mental? Lembra? Foi o Vitor Silvestre que falou, não foi, Sarinha? Se não estou enganado, o Vitor Silvestre andou trazendo essas informações para vocês aí. Vocês estão lembrando? Então, nós vamos falar do campo mental, né? Elas aderem ali, que é uma parte do perispírito que vai ficar, pelo menos deveria, se a gente levar no desencarne, dar um trabalho danado, que é exatamente quando esse campo mental, né, que está lá, porque só abrindo um parênteses, né, a gente já estudou, ou aqueles que já leram, que o perispírito é formado pelos fluidos constituindos, né, do planeta que nós encarnamos. Todo mundo já leu sobre isso ou já ouviu? Sim ou não? Só que a gente precisa entender que todo espírito tem perispírito. Quando desencarna, é parte do perispírito que fica para desagregação do corpo orgânico. O corpo psicossomático carrega uma parte constitutiva do perispírito, de fluidos muito tênues. Alguns espíritos, aqueles aferroados ainda à matéria, ao desencarnar, carregam consigo essa parte ainda, ou seja, não se desvinculam. Daí os sofrimentos, né? As sensações ainda materiais, que é uma grande massa de espíritos e de espíritas também. Lá, a colônia Esperança, que trata de casos voltados aí para espíritas que desencarnaram também, o Eurípides Barçanufo, que coordena,
está cheio de espírita com conhecimento, né? Nessas situações. Mas eu queria fechar esse parênteses. Então, o que acontece? É nesse campo mental que essa massa cria um estado o quê? Indutivo. Nós acumulamos, passa a fazer parte do nosso contexto fluídico e aí emitimos. Fácil de entender isso. Não tem pessoa que dá arrepio, não tem pessoa que nos deixa doente, não tem pessoa que nos gera irritação. O que é isso? São esses fluidos que ela acumula. Está claro isso? Que ela acumula, provocam comportamentos indutivos, induzem aos pensamentos uma aura, mais sintonizam, mais acumulam, que é também quando se dizia antigamente, nossa, você está carregado, nossa, você está fluidicamente pesado. Deu para entender? São essas cargas que aderem. A gente acumula e emite também. A gente adoece e gera enfermidade. Eu já vou, Celinha, deixa eu só fechar com um exemplo muito interessante, muito dos exemplos interessantes que eu já presenciei. Esse eu considero e guardo como um case muito interessante, que é a influência desses fluidos que estão aderidos ao nosso, digamos assim, ao perispírito, nessa parte ainda bem próxima do corpo, digamos, do corpo físico, e o quanto ela, de certa forma, ela adoece o outro, contamina o outro, né? Contamina o ambiente, né? Pessoas que entram na sua casa e contaminam o ambiente, né? Que gera uma desarmonia. São cargas elétricas mentais que estão em circulação. É bem isso, não tem nada de maravilhoso, sobrenatural. Vocês conhecem o Instituto Jesus, aí no bairro de Lourdes. Conhece ou não conhece? Isso. O Instituto Jesus agora está no modelo novo, mas qual era o modelo? Eram crianças, órfãos e outros em que a família estava num processo de desagregação, e os meninos entravam e moravam no Instituto Jesus e ficavam lá até fazer 18 anos, saíam com uma iniciação profissional em marcenaria. O que eu quero dizer é o seguinte, é que lá tinha mais de 100 meninos, né, entre 4, 5 anos até os 18. Né? O nosso Alexandre da pipoca, do carrinho de pipoca, aí lembra que o Mãos Unidas, da pipoca, o Alexandre foi uma criança do Instituto Jesus. Ele é uma delas lá. Né? Bom, o que eu quero dizer? Então, voltemos ao assunto para a gente não viajar na maionese, não perca o foco do que eu queria dizer. Tinha uma cozinheira lá chamada Tia Benedita, que já está aí do outro lado do mundo espiritual. Uma médium vidente, uma das médiuns videntes, cuja mediunidade tinha um grau assim de pureza, de definição mesmo, a evidência dela, como eu vi poucos na vida. Com uma característica muito interessante, ela era analfabeta. E certa vez, desculpe se eu vou contar outra vez, ou quem já conhece isso, mas é sempre bom partilharmos essas histórias. Eu cheguei e ela estava fazendo culto no lar com os meninos lá, sentado no refeitório. O curioso é que ela estava com um livro na mão e contando uma história. E eu sabia que Tia Benedita era analfabeta. E aquilo me chamou a atenção, mas entendi que era uma sugestão, abri o livro, talvez ela estivesse olhando as figuras e contando uma história para as crianças e tal. E eu, com muita liberdade, eu sou padrinho de uma neta dela e tal, ela me chamava de compadre, enfim. E eu perguntei a ela com muita liberdade que eu tinha com ela, Tia Benedita, você está aprendendo a ler? Ela falou, não, continua do mesmo jeito, mas o espírito chega aqui e fala assim, eu vou ler, você repete para as crianças. Aí o espírito,
que era até um espírito aí muito conhecido, que já desencarnou na sociedade de Juiz de Fora, o pai do Ronaldo Tornel da Silveira, não há o que fazer, não há o que esconder. E ele ia lá e fazia esse trabalho com ela, a vidência dela. Então, ela tinha essa vidência. E certa feita, eu cheguei no Instituto Jesus e estava um rebuliço danado, porque ela tinha as moças que cuidavam da lavanderia, as outras que eram ajudantes de cozinha, você tinha um corpo de funcionários muito grande lá e que fazia. E chamaram lá porque o fogão estava dando choque, aqueles fogões industriais muito grandes. Ele estava dando choque. Então, ficou com muito medo que houvesse alguma fiação, né? Sei lá, ou desencapada, não conseguiram encontrar e resolveram quebrar o piso do chão para poder ver, porque as pessoas iam para o fogão e tomavam choque. E ela me chamou no canto e disse assim, não tem nada aí. Os espíritos vêm. Aquela época o Instituto passava por uma situação muito difícil. Se levantava cedo para ir ao SEAS, a buscar sobras, enfim. E de manutenção, muito difícil. E ela dizia que ela fazia aquela comida e, em um determinado momento, os espíritos chegavam e traziam fluidos de qualidade para fazer toda uma complementação naquela comida simples, certo? Para as crianças. E eles resolveram eletrificar fluidicamente, porque pessoas cujas vibrações e portadoras de massas de fluidos deletérios e mexiam nas panelas. Percebe isso? Para que isso não intoxicasse a alimentação, eles eletrificaram o fogão. Chegava, tomava choque. Ela não. E realmente quebraram o piso. Era, na época, o Itamar Ratz Barroso, o presidente. Quebraram o piso e não encontraram nada. Então, veja bem, eram esses fluidos, né? Essa massa de fluidos que os espíritos usavam exatamente eletrificando. Eles eram fluidos de uma qualidade antagônica aos fluidos, digamos, pesados, deletérios, e isso gerava a descarga elétrica. Olha que fato interessantíssimo. Isso é um fato realmente assim que eu pude presenciar, estou contando aqui que sou testemunha ocular. Vocês vão perguntar, Heraldo, te deu choque? Eu não quis experimentar. Tudo bem? Então, eu não botei a mão no fogão. Pode dizer que ia dar choque, eu nem cheguei perto. Então, Celinha, já ia passar batida, hein, Celinha? Ô, Heraldo, não tem problema nenhum. Não, porque eu ia emitindo uns fluidos aqui, você ia acabar percebendo. Então, estou brincando, viu? Mas olha só, a gente carrega no nosso dia a dia uma carga de fluidos que não são esses fluidos maravilhosos que os espíritos colocavam para as crianças. Porque, né, nossos pensamentos, pelo menos os meus, não são essa coisa boa desse jeito. E aí nós nos sentimos pesados, cansados. O que a gente faz para contrabalancear isso, para se contrapor a isso, ou se defender, ou se aliviar desses fluidos? Porque senão a gente vai acumulando isso. É o que vai vir lá na frente. Então tá. Uma coisa essa mediunidade chama premonição. Então, na verdade, o que a gente está falando? Vem lá na frente, Celinha. Nós vamos deixar aqui para a gente virar essa página. Seguinte, está claro para todos nós que, conforme a natureza do pensamento que nós emitimos, podem ser correntes destrutivas e construtivas? Isso ficou claro? Ficou claro que a gente assimila e que aderem, mas só vão aderir se estivermos na mesma sintonia, no mesmo diapasão, ou seja, só me torno irritadiço por uma indução
se estiver também já desequilibrado, desarmonizado, ou seja, Sim. qualquer irritação, por mais simples que seja, aquela do trânsito, né? Que o cara está completamente errado, mas ele te dá uma fechada e bota a cabeça para fora e fala que você é barbeiro. Né? E que você tem vontade de responder, quer dizer, que é uma atitude que a gente pode evitar, que é tão simples, né? E que ali a gente já cria uma brecha, não é que... Porque algumas pessoas ficam pensando assim, será que fica aquele monte de espírito à minha volta 24 horas esperando eu dar uma brecha para ele entrar? Não, esses espíritos normalmente são preguiçosos, são vagabundos, assim, vagabundo no sentido não faz nada, né? Estão à procura de fluidos vitais aí para poder, né, em simbiose, para poderem vampirizar, não há simbiose aí, para poderem vampirizar, não é verdade? Estão à procura disso. Alguns estão dormindo deitados em casas, em leitos aí, mais luxuosos, porque não tiveram isso em outra vida, claro, porque a residência não tem uma proteção, e obviamente que proteção é essa? Ondas, né, que repelem esse tipo de coisa, não se cultiva a oração, os bons propósitos, a dignidade, né, a moral evangélica no esforço cotidiano, enfim. Então, a grande maioria desses espíritos estão aí por conta disso, a não ser aqueles que têm um projeto de vingança específico conosco. Mas o que nos faz, então? É essa irritação que gera esse processo de indução. Quando eu irrito, por exemplo, me irrita quando eu estou segurando, que eu lavo o copo, que eu vou guardar, ele escorrega na minha mão e cai, e eu, sei lá, solto um palavrão, me irrito com aquilo. Não é que tem um espírito ali para fazer, toma, tem cargas deletérias que aderem por sintonia. Essa massa vai se juntando e adoece alguém. Isso é claro para nós? Isso ficou claro para nós, todo mundo? É isso. Sim. Então, Sim. as pequenas irritações geram esse desconforto. E aí, nós portadores dessa... O que são os passes, na verdade? Quando a gente vai para a terapêutica da transmissão magnética do passe. Os fluidos classificados de ordem vital, que são aqueles que o médium doa de si, eles vão, que a gente costuma dizer, vão fazer o quê? Eles vão recompor a nossa estrutura somática. E os fluidos espirituais do espírito que ali está, junto, emitindo seus fluidos, para que seja o nosso perispírito, tratado o nosso perispírito. Há um trabalho ali feito em dupla com o médium que aplica o passe, a transmissão fluídica. Muitas dessas transmissões fluídicas magnéticas são dispersivas, ou seja, a essas aglomerações, e há uma tendência dessas aglomerações fluídicas se aglomerarem aonde? Essas massas? Nos pontos vitais ou chakras. Maria Reis levantou a mão. Eu já vi, já vou na minha amiga Maria Reis. Só concluindo aqui, se me permite, minha amiga. Então, são dispersivos esses fluidos. São utilizados para desobstrução. Há doentes que, quando estão no hospital, foram sobrecarregados por essas massas. Quando chegam lá, remédios no corpo físico não conseguem atingir o seu objetivo. Por quê? Porque os centros de força perispirituais vinculados ao corpo físico estão o quê? Obstruídos por essa massa de fluidos deletérios. A gente vê isso na obra do André. Chegava lá os espíritos especialistas no passe para desobstruir, e não era um passe de mágica, fazia a mão e desobstruía. Eram horas e horas de trabalho ininterrupto, doutor Bezerra e tantos outros, o André relata. Para desobstruir aquela massa que o André relata, viscosa, para que pudesse circular o próprio medicamento. Essa é uma forma que os espíritos vingativos fazem o quê?
quando querem levar ao desencarne, o adoecimento, ou seja, obstruem também. Aí a importância do médico, da família, de todos aqueles ao doente, que eles tenham o quê? Envolvidos por uma aura de quê? De vibrações fraternais. Porque já imaginou o médico ser influenciado nessa onda e não consegue, entre aspas, enxergar o tratamento. Fica limitado naqueles procedimentos protocolares. Então, quem vai visitar, os familiares, a gente precisa pensar sobre o ponto de vista dessa realidade. Está claro isso? Maria Reis, minha querida, venha de lá. Boa noite. Boa noite. Especial para você. Muito obrigado. E para todos os nossos amigos. Sobre o item que você falou agora há pouco, aquela provocação dos espíritos que não têm o que fazer, para não dizer outras coisas, tem uma passagem do Chico Xavier, vocês devem já ter visto, como eu vi, em que ele ia andando por uma via pública, uma estrada, uma rua, não sei, e tropeçou e quase que cai, e já ia falar alguma coisa desagradável, quando o Emmanuel falou no ouvido dele, agradece, insistiu ele. Ah, tá, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Aí o espírito saiu sem graça, né? Porque não conseguiu provocar. Aí o Chico perguntou, por que você não deu agradecer? Ele quase me derrubou. Ele falou, justamente por isso que ele fez isso, para te provocar, para você falar coisas que não devia. Por isso que eu falei para você agradecer. Então, qualquer coisa, fica uma lição para nós, né? Muito bem lembrado, porque isso acontece a todo momento, né? A gente costuma dizer o seguinte, se você machucar o dedão, vai topar esse dedão um monte de vezes. E outra coisa... Você falou também que você deu um exemplo assim, que lavou o copo, secou o copo, ia guardar o copo cai da mão, aí vai dar mais trabalheira. Toda vez que você levanta e fala assim, hoje eu não posso chegar atrasado, você sai correndo, aí na hora de tomar o café, mancha a blusa para ir para o trabalho, aí você tem que voltar, tira a blusa, bota, e aquele dia, para completar, o chefe chegou mais cedo. Quer dizer, não era o seu dia mesmo, né? Verdade. Ou então você vai no supermercado cedinho, qual carrinho que você pega no meio daquele monte? Que está com a roda, aquela roda da frente torta que você não consegue. Aí você fala, hoje é meu dia. Aí você começa a se aborrecer, né? Então, na verdade, esse desequilíbrio. Essas correntes mentais destrutivas, elas têm três, para citar apenas três, que nos interessa aqui, consequências imediatas. Número 1, processos obsessivos. Número 2, degeneração de energias. As saudáveis, que a gente passa a uma degeneração. E número 3, vícios e enfermidades. São essas principais correntes mentais destrutivas, conduzem a processos obsessivos, conduzem a degeneração de energia e conduzem a vícios e enfermidades. A gente não está lá no mecanismo da mediunidade. Pode ler no capítulo 15 lá, que vocês vão ver muita coisa lá, né? Os processos obsessivos a gente sabe, né? Vai cair sempre como? No monoideísmo, a monoideia. A gente vai começar a ser acometido daquele pensamento, sabe aquele pensamento que não sai? Normalmente, alguma coisa que nos magoa. Alguém, uma atitude que nós consideramos de ingratidão, a gente começa a se lembrar com resquícios de detalhe das palavras que foram ditas, do tom, e a gente passa o dia inteiro dizendo, não, mas ele não podia dizer assim.
Não, eu estava certo. Não, eu estou com a razão. Não, percebe como a gente insiste nessa monoideia, né? A degeneração de energia Zé Carlos levantou a mão. Quem? Zé Carlos. Zé Carlos, meu querido. Boa noite, Heraldo. Boa noite a todos. Além do processo de influência do meio em que estamos, existe também o processo kármico de outras encarnações e que poderia influenciar também esse meio? Os processos kármicos geram em nós uma propensão, digamos assim, que nós temos dentro de nós uma série de bactérias, que se elas ultrapassarem um determinado número, a colônia aumentar demais e as nossas defesas imunológicas cochilarem um pouco mais, o que vai acontecer? Elas vencem e se estabelece um, sei lá, processo patológico, né? Enfermiço. Não é assim? É um equilíbrio. Não é assim? Então, nós trazemos germens. Nós trazemos, do ponto de vista espiritual, por exemplo, o Divaldo recebeu uma comunicação muito séria da Joana de Ângeles. Ele tinha pavor de pensar em fazer qualquer trabalho em locais, por exemplo, aquela época antiga em que se tratava os hansenianos, os portadores do mal de Hansen lá. Ele tinha um pavor, que ele era cometido de um grande pavor. E a Joana sempre, de uma forma muito carinhosa, um dia ela disse para ele mesmo, ele conta, ele não entendia o recado sutil. E um dia ela foi sutil ao limite com ele, diz, Divaldo, eu, se fosse você, ia ao leprosário para não ter que ir para o leprosário. A que ela se referia? A uma predisposição em função, Zé Carlos, das atitudes daquilo que nós interferimos no nosso processo perispiritual. Mas há uma questão de meritocracia também, pela nossa mudança, pela nossa atitude, pelas nossas construções. Isso gera uma certa, entre aspas, comparando a imunidade. É aquela frase, aquele exemplo, vinha para perder um braço, perder um dedinho. Ou seja, aquilo que talvez me dê mais predisposição a me irritar, seja aquilo que eu esteja, com certeza, precisando trabalhar melhor. Eu não sou psicólogo, mas eu posso te garantir que o psicólogo diria para você o quê? É a prioridade. Sim. Não é? Há uma predisposição na nossa formação comportamental, porque comportamento muda. Eu não estou dizendo de caráter, mas nós estamos dizendo de comportamento. Comportamento muda. Da necessidade, né? Da necessidade Sim, de mudança, né? Muda. Né? Você tem ferramentas, já vou, Luciano, você tem ferramentas aí né, que fazem análise comportamental. Não quero fazer nenhuma propaganda de nenhuma multinacional, mas, por exemplo, a metodologia hoje, digamos assim, com o maior grau de aceitação, que é a DISC, né? É uma ferramenta aí que mede comportamento, né? A DISC, né? DISC, dominância, bom, não importa. Ela fala de comportamento. Ela fala ela é capaz de analisar o comportamento predominante em você, e comportamentos mudam. Você consegue baixar bastante quando você está muito dominante, né? Muito mandão, né? Muito capitão, não sei o que lá do BOP, então você consegue, né? Ou então você está muito by the book ali, né? Muito em cima da regra, pouco flexível, né? Agora, por outro lado também, comportamentos ajudam muito, ou a formar, né? Ou a dar suporte, dependendo da função profissional. Também influencia muito. Então, essas questões que a gente traz não tem nada a ver com o processo kármico.
São adaptações que fazemos. Por exemplo, quem trabalha na área da contabilidade, ele tem que ter um perfil o quê? By the book, regra, não pode ser um perfil como o meu, que é a comunicação muito assim, ó. Tem que ser um indivíduo que se dá muito bem em trabalhar em ambientes silenciosos, ambientes mais isolados. Percebe? É uma matemática exata. Rotinizado, fazer sempre a mesma coisa. Você imagine alguém que a parte comunicativa é preponderante. Morre. Tem que trabalhar com um monte de gente. É ou não é? O cara que é mais by the book, se vai ter uma festa, ele até se esconde para ninguém convidar ele. O cara que é mais entusiasmado fica chateado se não for convidado. Bom, é só falei isso para a gente não diferenciar essa predisposição reencarnatória que vem, que a gente chamaria da formação do caráter. O comportamento na vida são adaptações. Eu acho que o Luciano quer falar. Ok, obrigado. Desculpa aí. Fala, Lu. Boa noite a todos. Boa noite, Geraldo. Estava pensando aqui, só tentando complementar aquilo que você falou, essa questão da predisposição a uma imunidade, né? Acho que os espíritos também falam disso, né? E não querendo generalizar, mas até agora, nesse momento onde estamos vivendo a pandemia, é observável algumas pessoas que são mais adeptas, imunizadas, vamos colocar assim, em relação a esse vírus, né, dessa pandemia, e outros que já têm uma predisposição já, e, consequentemente, acabam tendo até complicações mais sérias. Não generalizando, cada caso é um caso, mas é observável também, a gente tem visto algumas palestras que falam sobre isso. E, ademais, também, a gente pode pensar no caso que o Divaldo cita bastante, da irmã Dulce, né, que atendia os pobres, os leprosos e tudo mais, e isso também, do ponto de vista espiritual e da bondade divina, asseverava ela e garantia ela também uma certa imunidade em relação às mazelas que ela enfrentava, tanto morais da sociedade, quanto físicas também. Ou seja, conseguia de alguma forma fazer o trabalho que Jesus fazia, de descer até os lodaçais humanos mesmo, né, composto mesmo pelas mazelas morais, físicas e por aí vai, e conseguia voltar numa certa imunidade, até porque, se a gente não confiar na bondade divina em relação a isso, né, quem descerá aos lodaçais humanos também, sabe? Então, a gente tem que pensar bastante sobre isso, e ter fé, né? Aceitar e acreditar, né? Para poder fazer esse trabalho. É isso. O Emmanuel fala uma coisa interessante. Jesus, o espírito dessa envergadura, ele deixa as paragens luminosas para mergulhar num planeta trevoso, né, de trevas e expiações. Nós queremos fazer o contrário, nós já queremos sair daqui, já ir logo para as regiões de muita luz e etc. e tal. Nós queremos fazer esse caminho, é importante a gente ficar só alerta a isso. Vamos chegar lá, mas não é com essa rapidez. Eu estava falando das correntes mentais destrutivas. Obviamente que a gente perguntaria, bom, esses processos obsessivos, essas degenerações das nossas energias, as consequências que são os vícios, as enfermidades, né? O que fazer para superar, né? A primeira coisa que a gente já sabe e entendeu de uma forma bem simples, né? Que a projeção das ideias pelas quais nós nos vinculamos, se são ideais mais nobilitantes, é claro que a gente vai se vincular a planos mais nobres e elevados, né? E a gente vai entender por que os espíritos não recomendam o trabalho, né? Porque as correntes mentais construtivas, né, elas são sustentadas por duas proposições, né, que eu vou dizer. Uma é o trabalho e a doação, e a outra é a prece, que vem aí no que a Celinha estava querendo saber. Então, as correntes mentais construtivas, né, elas são sustentadas, primeiro, trabalho e doação. Por que o trabalho e doação, né? Então, o André fala lá também no Mecanismo da Mediunidade, ele começa a comparar, porque ele diz lá o seguinte, se na natureza, né, há uma distribuição harmoniosa de energias, tudo contribui num processo de nexismo, né? Uma coisa
vai dependendo da outra, e todos os agentes envolvidos aqui fazem o melhor possível para que algo ali na frente também não perca a harmonia, não é assim? É o nexismo da questão, né? Isso dá para a gente fazer uma leitura fácil, que o caminho assim, mais justo, mais certeiro para o equilíbrio, na nossa condição hoje, ele se identifica no trabalho ordenado, dentro assim de um ideal cristão que nos gera, olha que coisa bacana, uma alegria e uma euforia imensa. Olha como nós temos experiências, qualquer um de nós, quando nós conseguimos levantar caído, como diz a Celinha, enxugar lágrima, confortar coração. Qualquer um de nós já passou por essa satisfação íntima quando nós conseguimos ser cooperativos. Quando nós executamos de maneira simples e de uma maneira assim, de atitude própria, ou até mesmo quando somos levados a uma oportunidade e nós conseguimos fazer algo de bom. Esse estado de alegria, né? Não, ou seja, o trabalho e a doação no bem não é apenas de ordem física, né? Ou seja, ele é um mantenedor do corpo orgânico, sem dúvida alguma. Os espíritos, o Hilário Silva dá um exemplo muito interessante. Ele diz o seguinte: o lavrador pega a enxada todo dia, ele vai lá, ele roça, se chover, você não vê nenhum lavrador enxugando a enxada bonitinha, ele chega na molhada e encosta. Agora, deixa ela parada, ela enferruja. Não é verdade? Se ela for para a lida todo dia, ela não enferruja. Mas se ela ficar encostada, ela enferruja, não é assim? Oxida, não é? Então, o trabalho também propicia esse ganho de ordem moral, de ordem psíquico, né? De ordem espiritual, né? Esse exercício das virtudes cristãs, que não tem nada de sobrenatural, de místico, o exercício das virtudes cristãs. Quando Jesus elenca determinadas virtudes, que a gente chama de cristãs, porque é o agir do Cristo, é porque esse nível de comportamento e de agir gera saúde. Essa era, sem dúvida alguma, a proposição, a preocupação de Jesus em relação a nós, de nos oferecer possibilidades ao alcance de qualquer um, veja bem, ao alcance de qualquer um, que isso está bem explícito na parábola do óbolo da viúva, né? Daqui em meio ao gasofilácio das doações, das grandes quantias de moedas, desse comportamento do fariseu, alguém coloca 2 denários. E lá ele pontua dizendo que, em verdade, vos digo, aquela que acaba de colocar a sua doação foi a que mais deu dentre todos. Que referência fazia Jesus a esses 2 denários? E aí ele tira dali o grande exemplo. Qual era a diferença? Não estava no volume, mas estava onde? Na essência. Os fariseus, naquele caso, davam do que lhes sobrava. Ela deu do que lhe era essencial. Ou seja, Jesus reporta-nos, claro, não a dar 2 moedas de R$1. Claro, não precisava nem dizer isso aqui, porque eu estaria subestimando a capacidade aí dos meus irmãos, é claro. Mas o que é que Jesus pretende nos dizer com isso? Que o que gera saúde é a dedicação, o esforço próprio, é criar o bem de forma voluntária
E é criando o bem que nós criamos um caminho luminoso de interioridade. Se nós nos habituarmos a pensar o bem, não importa o campo de atuação, nós criamos um caminho luminoso. Tem uma fala evangélica e que começa por onde? Como é que começa a impelir-nos essa construção desse caminho luminoso de interioridade? Começa com a gente calando a crítica. E aí, para calar a crítica, tem uma passagem que, olha, porque eu a tive escrita para que eu pudesse vê-la sempre e vou reproduzir. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz. O que Jesus quis dizer com isso? Será luz o quê? Vitalidade, saúde, olhos bons. O que é ter os olhos bons? Ser benevolente. Que belos dentes tinha esse cão. Corpo putrefato, exalando um mau cheiro. Torceram o rosto para não ver, e ele consegue ver no corpo. O que ele quer dizer? Olha que dentes belos. O olhar, quando se agacha em meio ao espinheiro, tira uma minúscula flor. O que ele quis dizer com esse comportamento? Não é verdade? O olhar focado aonde? Hã? Então, é esse, os olhos bons para que o corpo tenha luz, né? Então, ainda tem um tempinho nessa linha. E, a todo momento, esse aqui é o bom. O Criador nos concede o quê? A bênção do trabalho, do serviço edificante. Claro, quantas oportunidades nós temos de serviço que a gente fala edificante? Para que ele tem essa oportunidade? Por que nós temos a oportunidade? Por que nós temos a oportunidade de criar, de trabalhar no serviço edificante? Porque criando o bem, criamos o caminho o quê? Luminoso dessa interioridade. O Emmanuel diz isso, vai lá no livro Religião dos Espíritos, quem diz isso do caminho luminoso da interioridade não sou eu. Então, o Emmanuel está lá no livro Religião dos Espíritos. Ou seja, quanto mais enobrecida é a consciência, olha que coisa interessante. Como é que nós começamos? Como é que nós começamos lá atrás? Falando sobre qualidade de pensamento. De que nós temos que ter o domínio do pensamento. Então, olha, o Emmanuel nos recomenda. Quanto mais enobrecida for a nossa consciência, maior vai ser o poder nosso sobre nós mesmos. Maior o nosso poder mental. Quanto mais enobrecido, mais poder sobre nós, mais poder mental, mais benefício nas correntes mentais que vão vibrar ao redor de nós mesmos, obviamente, também de certa forma, atingindo outros, né? Como fonte de uma emissão. E a prece, para finalizar, agora que a gente precisa entender. Sabe o que é a prece, meus queridos? A gente falou. O que a gente falou do pensamento, das ideias, que geram o quê? Um comportamento de indução. Lembram disso? Usei essa terminologia mesmo. O que é a prece? A prece é o mais elevado meio de indução. É o mais elevado meio de indução e comunicação com as forças vivificantes da natureza. Fazer uma prece induz, faz-nos entrar em comunhão com as quê? Com essas energias vivificantes.
dinamizamos os meios já que nos rodeiam sublimes que estão aí, e principalmente aqueles que estão latentes da intimidade de cada um de nós, espíritos. Olha que coisa interessante. Oração, prece não é uma missão de força, uma emissão, nós não emitimos. É um potencial de frequência que a gente, né? E é esse potencial que capta o quê? As forças, as fontes, digamos assim, geradoras da vida. Ou seja, orar permite a gente comungar com forças superiores, permite equilibrar corpo e espírito, né? E se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, anota aí, porque é boa também, capítulo 27, item 10. Depois a Silvaninha ou a Cecilinha escreve aí, né? A prece só vai ter valor quando a ação magnética é gerada pelo próprio pensamento, né? A gente fala o coração porque se acreditava que o centro do pensamento estava no coração, né? Era até uma verdade da medicina aí há uns séculos atrás, né? Por isso que preces... Renato levantou a mão. Já vou aí. Por isso que preces místicas, preces decoradas, sabe aquelas preces? Não surtem efeitos. A repetição, né? É necessário ali, ó, cada frase, cada palavra, né? Construa o quê? Uma corrente mental dinamizada. E fazer uma prece é necessário que cada palavra, cada frase construa uma corrente mental assim dinamizada pelo amor, pela boa vontade. Senão são meras palavras. Está lá no Evangelho, no capítulo aí que a gente assinalou. Não adianta pedir se não estiver motivado pelo amor. Né? Ou seja, mecanismo da mediunidade. Vou ler aqui só um pedacinho, falando sobre a prece, para terminar. Semelhante atitude da alma, porém, não deve em tempo algum resumir-se simplesmente a pedir algo ao suprimento divino, mas pedir, acima de tudo, a compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita. Está lá no Mecanismos da Mediunidade, do nosso André Luiz. E, por fim, terminando mesmo, a prece dá-nos o quê? Transcendência. Numa linguagem mais jovem, esse é o barato da prece. É a transcendência, né? É o despertar das potências divinas em nós, né? É quando você realmente transcende, né? A identificação com essas forças vivificantes, né? Quando você se ergue pela força viva ali do pensamento, né? Você ali, o fluxo divino, né? Que é a chuva que cai sobre bons e maus e o sol que brilha sobre justos e pecadores. Que está lá no Evangelho, propositura, né? Enfim. É repetir aquela frase lapidar do Cristo, essa comunhão. Ele expressa muito bem essa comunhão quando ele dizia assim, as obras que eu faço-as em nome do meu Pai. Ou seja, havia uma comunhão, né? Havia uma interioridade, né? Uma essência amorosa ali, com essas forças vivificantes. Meu amigo, brother, querido de longa data, fala, Renato. Depois a Maria de Lourdes, tá? Direto. Olha Depois só. a Maria de Lourdes, tá? Eu tenho aqui do livro, até um livro que eu estou lendo, é o livro A Prece Segundo os Espíritos, de Divaldo Franco. É de espírito diverso. Então tem dois pedacinhos aqui muito interessantes com relação ao que você disse. Um é de Eros. O aprendiz inquiriu ansioso ao mestre: Senhor, entregam-me a oração, no entanto, as tentações não me deixam. O que fazer? Aí o mestre disse para ele: trabalhar e prosseguir. A oração é a experiência psíquica que levanta o homem na direção de Deus. O trabalho, porém, é a oração da ação que traz Deus para o homem que sofre. Essa é de Eros. E tem a de Bezerra de Menezes. Quando quase todos pedem pelos infelizes,
nós atrevemos a suplicar pelos infelicitadores. Quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem, nós nos propomos a interferir em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Bezerra de Menezes. Quer dizer, é o trabalho. Né? É o trabalho. Né? Obrigado. Boa, garoto. Quem é, Cecilinha? Desculpa aí para não ficar ninguém chateado. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, querida. Depois a Celinha já pega direto aí, se você não me perguntar, obviamente nada. Eu Oi, respondo Geraldo. com prazer. Tá tudo bem com você? A gente também recebe essa influência através de um telefonema, por exemplo, você está bem? Essa influência assim que negativiza, que pesa a vida da gente às vezes, mesmo a gente estando querendo trabalhar no bem, fazendo as coisas, você recebe um telefonema e a pessoa consegue deixar você tão mal que você nem consegue dormir. É possível isso, não é? Ah, é, né? É possível. Os antigos chamavam isso de quebrante. Você pegou quebrante, olho gordo, sabe? Esses fluidos que chegam até a gente. Nós estamos, conforme a gente disse, numa floresta. Agora, a gente deixou aí uma coisa boa que o André nos recomendou, sabe? A questão da prece, sabe? Prece, use e abuse. Porque, na verdade, quando a gente está sujeito a isso, sabe? Nem sempre a gente está muito equilibrado, mas quando a gente começa a sentir esse desânimo, a irritação, ou crítica, ou principalmente mágoa, sabe? Elas não deixam estar lá, sabe? Vem com Deus e me deixa com Deus, vai, segue seu caminho, e uma coisa que funciona bem, sabe? Quando for fazer uma prece, endereça aquele que te magoou, aquele que te agrediu, rompe vínculos. Isso é muito legal. Sai da monoideia, não fica, sabe? Você foi chateado por alguém, reza para ele, bota ele na tua prece, entendeu? Isso rompe vínculos, não deixa dar esses vínculos aí. Então, me segue. Em outros dizeres, né? Quando te tampar em barro, esquive e siga. O atirador não vai conseguir atingir o alvo e ainda vai ficar com as mãos sujas do barro que te atirou. É isso. Verdade. Muito obrigada, tá, querido? Um abraço, querida. O Heraldo, muito obrigada. Agora, então, o Edson vai nos preparar para a segunda parte, para que a gente possa sintonizar, elevando mais um pouquinho nossos pensamentos. Por favor, Edson. Ô, Célia, a Oi. prece é o alimento do espírito, É verdade. né? Exatamente. Então, Beijo pra agora vocês. o Edson vai alimentar o nosso espírito com a Sagrada Mãe de Cristo. Sagrada Mãe de Cristo, Mãe Sagrada dos réus, dos cativos e dos moribundos, sois por prestígio de maior nomeada a geretriz das eras dos mundos. Virgem, que repassai nossa jornada de olhares tão queixosos e tão fecundos, que assiste aos justos e os desvelados, nas horas, nos minutos e nos segundos. Mãe de todas as mães, Nossa Senhora, dada a fé na essência de nossos dias, vive por nós como um clarão de aurora. Mãe de paz, Mãe de amor, Mãe de misericórdia, tende por nossos transviresias. Misericórdia, Mãe, nós vos pedimos e vos imploramos, que interceda junto ao vosso dileto Filho por nós, e que derrame sobre nossas cabeças do vosso manto sacrossanto, fluido de paz, de amor e de progresso espiritual. Que assim seja. Maria, nossa Mãe de Misericórdia, quando nós te buscamos para pedir que interceda por nós, junto a Jesus, nós também buscamos o Mestre.
quando nós, com as lições que recebemos nesta noite, compreendemos o valor da prece do sentimento, da prece do trabalho no bem, da prece da caridade, da prece do perdão, da prece da humildade. Quando nós nos postamos frente àquele que nos pede socorro e os abraçamos em sentimento para podermos buscar no plano superior o alívio, o amparo, o consolo, o alimento, o fluido restaurador. Nós que caminhamos pela vida, ó Senhor, a busca de uma luz, porque ainda não temos luz. Nós que caminhamos na estrada da existência, procurando respostas para tantas questões e tantas dúvidas, porque ainda não temos vivência luminosa. Nós que caminhamos pela vida, tropeçando, escorregando e implorando para não cairmos mais, porque ainda não temos os olhos da alma e ainda nos apegamos à vida material. Oh Maria, Mãe Santíssima, derrame, por favor, o seu manto de luz